E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que é advogada, palestrante, filósofa, escritora, enfim, várias funções. Ela que é autista também tem altas habilidades. Doutora Larissa Argenta. Doutora Larissa, prazer falar com a senhora, tudo bem? Tudo bem, né? Uma honra estar aqui nesse local, né? Nesse momento, para poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência de vida e, quem sabe, gerar um conhecimento que agregue a essa temática tão relevante, né? Na nossa sociedade. Ai, com certeza, muito conhecimento, aliás. Doutora Larissa, como é que foi para a senhora, né, a questão do diagnóstico, tanto de autismo como de outras habilidades? Foi ainda na infância ou já na fase adulta? Olha, Felipe, é curiosa essa questão do diagnóstico para mim, porque eu costumo dizer que ele veio parcelado, se assim podemos melhor definir, né? Porque o primeiro diagnóstico, que na época eu coloco entre aspas esse diagnóstico, que na verdade não foi o diagnóstico, foi uma constatação, foi a constatação ainda na idade escolar acerca das altas habilidades, né? Porque de fato eu tinha uma facilidade muito maior do que os colegas para poder aprender os conhecimentos, inclusive questionar e tentar criar conhecimentos sobre o conhecimento que a professora estava apresentando. Então, bem na época da escola, se viu a questão das altas habilidades, mas assim, é como se fosse uma única característica, né, que eu possuísse, que me dessem uma vantagem competitiva. Mas nesta ocasião, essa constatação, que veio até por testes de coeficiente de inteligência, né, que eram feitos à época, ela não gerou nenhuma mudança na minha vida, né, e não trouxe reflexões sobre outras questões que faziam parte do meu comportamento. Então, viu-se só as altas habilidades, o fato de eu ser uma criança mais introvertida, que não dava trabalho, né, eu ter irmãs que já demandavam mais atenção, eu fui meio que como se diz, o filho que dá mais trabalho é o que presta-se mais atenção. E eu fui meio que deixada de lado porque eu era muito tranquila naquela ocasião. Fui vivendo, né? Então esse foi o primeiro diagnóstico. A professora pediu à época para que fizesse uma avaliação. A minha família, né, com o conhecimento da época também, aí a gente fala de anos 90, né, entendeu que seria ruim, porque a minha irmã que ficaria com uma diferença de classes em relação a mim, isso não seria legal, ela tinha dificuldade de aprendizado, então não foi feito nenhum movimento, o que me gerou grandes prejuízos sociais e de saúde principalmente, né, então eu era o nome que a gente usava à época, que era o CDF da escola, mas eu não tinha amigos, né, as crianças me achavam estranhas, eu não gostava do intervalo, ficava sempre, corria e me escondia no banheiro da escola, ou me enfurnava na biblioteca, ia para aquele universo paralelo da literatura, e passei por essa vida escolar com poucos amigos, com pouquíssima socialização, mas ok, né? Foi vivendo dessa forma. O que acontece? Com a chegada da adolescência, esse comportamento se agravou e eu comecei a ter, além do isolamento, questões de saúde mental. Então, eu comecei a apresentar um comportamento bastante depressivo e de desencanto com a vida, em contrapartida a um comportamento muito agressivo. Então, eu me tornei, por tanto tempo de exclusão social, eu me tornei isolada e agressiva à proximidade do outro, né? O que foi agravando o processo depressivo e minha família tomou atenção em relação a isso. Eu cheguei nessa época, eu não gosto de comentar, mas acho importante no contexto do autista, né? Eu cheguei a atentar contra a própria vida e minha família começou uma intervenção psiquiátrica e onde se fechou, né? Na ocasião se fechou o diagnóstico de bipolaridade, transtorno afetivo bipolar, que foi o diagnóstico que me acompanhou durante grande parte da minha vida, né? Hoje eu tenho 40 anos e dos 17 aos 34 anos eu fui diagnosticada com esse transtorno, entrando e saindo de internações psiquiátricas, clínicas psiquiátricas, tomando medicamentos que não faziam efeito à época. Enfim, aos 35 anos eu tive a oportunidade de me livrar desse diagnóstico, né? Eu tive acesso a uma reavaliação do meu quadro e o médico descartou a bipolaridade, mas não sabia o que eu tinha, eliminando a medicação. E aos 38 anos, por um acaso do destino, se eu assim posso dizer, por um golpe de sorte, porque é um autista adulto, no contexto de mulher ainda, ter acesso ao diagnóstico de autismo ainda é algo muito inovador, né? Mas eu tive a oportunidade de, aos 38 anos, ser diagnosticada como pessoa autista, porque eu iniciei um relacionamento amoroso com uma pessoa que tinha sido casada, né, anteriormente, e com uma mulher
mulher autista, que também tinha sido diagnosticada recentemente e haviam comportamentos semelhantes. Então, foi esse presente aí que a vida me deu de ter acesso ao diagnóstico aos 38 anos e aí, de fato, poder fechar tudo que sou, né, que é como eu me apresento hoje, num contexto de neuroapresentação, para que as pessoas saibam com quem de fato estão falando, não só no que vem fisicamente, mas com que tipo de interação que tipo de interação eu posso oferecer. Então, esse diagnóstico que hoje existe para mim, né, é o diagnóstico de pessoa autista, inicialmente diagnosticada no nível 2 de suporte, mas com as intervenções adequadas, hoje me mantenho no nível 1 de suporte, né, um autista com altas habilidades e superdotação, mas com as comorbidades de transtorno de processamento sensorial, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, por comorbidade, o transtorno afetivo bipolar, que se manifesta somente no caso de uma crise sensorial pelo transtorno de processamento sensorial. Então, esse é o meu rótulo, se assim digamos, né, num aspecto não negativo, mas uma rotulação que me permitiu me conhecer e, de fato, ter acesso aos melhores tratamentos e intervenções para me manter em equilíbrio. Doutora, com todos esses tratamentos que a senhora falou que passou, questões psiquiátricas, como depois foi essa questão, né, de faculdade, de cursos, a senhora é advogada, filósofa, né, tá em várias frentes, escritora, e aí como que foi surgindo essas oportunidades? Olha, eu sempre falo, né, e aí não no contexto de pessoa autista, mas no contexto de pessoa mesmo, né, que a vida da gente, ela nos possibilita o poder da escolha, né, de nós escolhermos quais os caminhos que podemos trilhar. Óbvio que, para que tenhamos plena condição de exercer o nosso poder de escolha, nós temos que ter as nossas faculdades mentais preservadas e nós temos que gozar de boa saúde. E o que eu chamo de saúde é um contexto de saúde, até já escrevi sobre isso, inclusive publiquei um artigo, mas resumidamente falando, quando a gente fala de saúde, o conceito é o que de fato o mundo entende como saúde, e não o que a nossa sociedade, em especial no Brasil, entende. Então, o contexto de saúde é uma saúde em que há equilíbrio mental, social, espiritual, né, emocional e físico. Então, o contexto, o equilíbrio dessas vertentes do que somos é o conceito de saúde, e esse é o conceito, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. No nosso país, eles entendem, né, nós entendemos enquanto sociedade, como a ausência de doença. Então, não é assim que eu entendo. Entendo saúde como essa plenitude de ser quem somos, e se tivermos os nossos direitos garantidos e acesso a essa plenitude, poderemos exercer o nosso poder de escolha e aí escolher as melhores oportunidades. Então, faço essa contextualização, né, para dizer que enquanto não tive, ou enquanto tive negado o meu direito à educação, o direito à saúde, né, o direito ao trabalho, de fato foi mais difícil tomar boas decisões na vida. E por isso que eu já tomei decisões, inclusive pela não vida, né, quando atentei contra ela. Mas, assim, eu sempre tive no meu perfil de personalidade uma postura mais proativa. Então, eu sempre tentei modificar a minha realidade de acordo com as condições que eu tinha. Né? Eu pensava sempre, como eu tinha muitas reclamações, né, e críticas acerca do meu comportamento, que eu entendi à época, antes do diagnóstico, que eram críticas à minha pessoa. Então, assim, você é grossa, você é mal-humorada, você é arrogante, você é uma série de rótulos pejorativos que eu aceitei que eram o que eu era. E por isso eu optei na época por não me inserir no mercado de trabalho privado, porque certamente eu não passaria nas entrevistas, né, por algum desequilíbrio que eu apresentava à época. E optei pela via do caminho do concurso público, né? Eu sou concursada da Caixa Econômica desde 2005, mas a vida dentro da Caixa Econômica também sempre foi muito dolorosa. Então, eu sempre fui considerada uma profissional com altas habilidades e superdotação, boa para fazer processos e projetos estratégicos, mas de difícil trato, principalmente em relação à insubordinação, porque para mim, de fato, é muito difícil aceitar regras que eu não as compreenda ou que eu não valide quem as está transmitindo. Então, tem essas dificuldades de interação no ambiente de trabalho, passei por diversas questões. A mais simbólica delas é que quando eu apresentei o diagnóstico de pessoa autista, eu fui imediatamente descomissionada, e hoje essa questão está judicializada, né? Então, essa é uma outra questão aí que me gerou uma oportunidade, né? Que veio com o diagnóstico. Então, quando eu tive acesso à informação de quem eu era
e do que de fato eu era. Isso para mim foi um divisor de águas, que hoje eu digo que liberou toda a minha potencialidade, porque eu coloquei todo o meu hiperfoco em entender o que era autismo, entender como tratar o autista, e aí eu mergulhei nisso, até por questão de saúde mesmo, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu adoeci, foi pesado, eu tive uma crise sensorial que gerou uma pneumonia, porque de fato o autista adoece fisicamente em virtude das crises. Só que eu usei esse momento de crise como uma mudança positiva, e eu mudei o meu propósito de vida. Falei que a partir desse momento eu me dedicaria à causa autista, e é o que eu fiz desde então, né? Esse diagnóstico veio em 2022, eu me coloquei nesse propósito, escolhi estudar e atuar ativamente, né, como uma ativista mesmo da causa, e a partir do momento em que eu me coloquei nessa condição com o meu poder de escolha, as oportunidades apareceram, né? E aí nesses agora quase 2 anos, desde o diagnóstico até a data de hoje, eu tive a oportunidade de fundar, junto à OAB da subseção Taguatinga, a Comissão dos Direitos do Autista, que eu presido, né? Eu faço parte como secretária-geral da Comissão de Pessoas com Deficiência e Neuroatípicos do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que eu auxilio associações, faço trabalho voluntário com as mães, escrevi artigos sobre o assunto, até por ausência de material no país sobre o assunto, a despeito de haver essa previsão legal de fomento, né, ao desenvolvimento de estudos sobre a causa autista. Eu recebi convite para atuar em frentes parlamentares, né, enfim, e por ter habilidade, né, que eu sou uma autista, curiosamente, Felipe, com habilidade em comunicação. Então, eu aprimorei o meu foco nisso para depurar a minha habilidade de comunicação, fazendo as terapias necessárias, principalmente a cognitivo-comportamental, e as coisas foram se encaminhando e as altas habilidades ficaram mais fáceis de serem manifestadas, aí não só na parte escrita, mas no desenvolvimento das habilidades sociais. E aí me encontro hoje neste papel, né, ocupando esse espaço que é tão importante para nós autistas. E em que ano exatamente a senhora se formou em Direito? Eu me formei em Direito em 2007, né? Foi em 2007, mas após a formatura... Eu sou formada em Administração também pela Universidade de Brasília, tenho pós-graduação em Direito Processual Civil e estou em fase final, né, de conclusão do mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Agora, Felipe, é importante tocar nessa temática de educação, falando no direito à educação da pessoa autista, porque eu quero compartilhar com todos que ouvirem, né, essa gravação, uma curiosidade que aconteceu aqui recentemente, né? Eu me habilitei ao processo de mestrado em Direito Profissional da Universidade de Brasília, né? Fui aprovada dentro das notas, a despeito de ter pleiteado as cotas, fui aprovada dentro das notas padrão, como habilitada à fase de entrevista, e fui reprovada na fase de entrevista, porque o entrevistador não conseguiu me transmitir o que de fato ele queria ouvir de mim. Então é importante compartilhar isso, porque é um pouco curioso, né, uma coisa que acontece conosco. A gente tem esse direito à educação, à saúde, né, ao trabalho negado, não é porque não existe o direito previsto em lei, é porque, de fato, a sociedade não está preparada para cumpri-los, né, então eu vivo sempre essa violação desses direitos, e eu senti de compartilhar isso com vocês para trazer essa reflexão, né, que tem essa dificuldade no avanço da vida acadêmica, muitas vezes, que a gente não consegue ter a metodologia de adaptação adaptada a nós, né? Então, tudo que eu fiz, todas as minhas formações foram como uma pessoa neurotípica, que não sou, né? E mesmo quando pleiteei uma avaliação, levando em consideração a questão de ser uma pessoa com dificuldade de inteligir alguns temas, se assim podemos dizer, a gente tem esse direito negado, né? Curioso. Mas é isso, é a nossa realidade e a gente deve lutar contra isso sempre. Isso que a senhora falou é bastante importante também. Eu compartilho da mesma opinião, porque muitas vezes, não por má vontade, mas as pessoas que vão ser ledoras, às vezes, de provas de faculdade, esse tipo de coisa, para as pessoas com deficiência visual, também tem essa dificuldade de transmitir o que está escrito ali. Felipe, é importante tocar nesse tema, porque eu até compartilho aqui sobre essa questão, né? Na comissão de pessoas com deficiência e neuroatípicos do Instituto Brasileiro, nós temos o Dr. Paulo Boaventura, que é uma pessoa com cegueira legal, já compartilhou
sobre essa dificuldade, em especial pelo fato de que ele enfrentou isso, né, mas conseguiu cursar, fazer o doutorado, enfim, ter toda a formação acadêmica, mas não consegue se habilitar aos concursos. Eu tive a oportunidade, aí eu já trago um exemplo que eu vivenciei, né, de um rapaz que hoje trabalha como consultor jurídico no escritório que a gente fundou para pessoas com deficiência e neuroatípicos, por pessoas com deficiência e neuroatípicos, né, a gente falar desse local de fala, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, e em um momento ele estava desesperado, porque ele precisava apresentar uma tese escrita do trabalho que ele ia desenvolver na faculdade de Direito sobre o estado de deficiência. E as pessoas não conseguiam entender e traduzir. Então ele enfrentou essa dificuldade, né? Agora, nesse mesmo processo do mestrado, ele usou uma tecnologia assistiva para apresentar o trabalho escrito, que a gente deve considerar, no contexto da pessoa com deficiência visual, o porquê há necessidade de um trabalho escrito. A gente já tem jurisprudências que falam que isso não faz sentido, é uma barreira adicional que inviabiliza muitas vezes, como eu venho vendo, né? E é o que acontece, inclusive, nos concursos também. Então, é importante a gente trazer esses exemplos do que a gente vivencia, né? E também trazer o lado positivo, porque mesmo com as dificuldades apresentadas, esse rapaz foi o melhor aluno do curso de Direito da faculdade que ele cursou, e mesmo com todas essas barreiras, né, que a gente enfrenta, a gente vem cavando aí, mesmo que mais lentamente e com maior esforço do que a população é considerada uma população padrão, né, a gente consegue galgar esses espaços com muito orgulho e porque é necessário. Né? Inclusive, um tempo atrás, né, uns anos atrás, nós tivemos uma pessoa que ocupou um cargo muito importante, né, uma pessoa com deficiência, que ocupou um cargo muito importante de secretário nacional de justiça, né, o doutor, provavelmente você não deve ter falar, conheça, Cláudio de Castro Panoeiro, né, do ministro André Mendonça, inclusive. Uhum, sim, sim. Hoje nós temos também, né, no Ministério dos Direitos Humanos, e se eu não me engano, o nome do cargo é a Secretária Nacional da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, é uma cadeirante, né. Mas, quando a gente fala de ocupar espaços no contexto da pessoa com deficiência, o que a gente entende, né, enquanto sociedade, é que esse cargo deve ser ocupado por alguém que tem uma deficiência visível, para ficar bem explícito que essa pessoa é uma pessoa com deficiência. Esse é um conceito que a gente busca combater no movimento, né, de conscientização da causa da pessoa com deficiência, porque na verdade a gente tem deficiências mentais, né, o autismo que é visto como uma deficiência sensorial e que gera dificuldades relacionais, né, e sociais. Então a gente tem aí vou fazer uma analogia, né, a palavra, outros espectros de deficiência que geram uma singularidade na pessoa com deficiência, mas que se não for uma deficiência explícita, muitas vezes, Felipe, gera a negação do direito de ser deficiente. E a gente tem a legislação, né, que traz o cordão de girassol para gerar identificação, mas aí a sociedade também ainda tem toda uma visão capacitista da pessoa com deficiência, que atribui deficiência a algo pejorativo e visível de maneira negativa. Então tem todo esse trabalho aí de desconstrução da visão da pessoa com deficiência que a gente vem atuando aí arduamente, né, apesar das barreiras. É um longo processo, não sei se nesta geração ou na próxima a gente consegue de fato grandes mudanças, mas temos que movimentar, né, essa necessidade de conscientização existe, nós temos que produzir o conteúdo necessário. E aí utilizo, né, das minhas altas habilidades em prol da causa maior, que é de fato a gente gerar o conteúdo necessário. Doutora, muitas vezes o pessoal atribui às pessoas que têm superdotação, altas habilidades, né, como o geninho da história. Como desconstruir isso? Olha, Felipe, eu falo disso porque o fato de ter altas habilidades e superdotação me trouxe muito mais prejuízo do que benefício durante muito tempo na minha vida, né? Exatamente por isso, porque foi como eu compartilhei aquele exemplo da infância, né? Altas habilidades e superdotação são vistos na sociedade como uma característica positiva e uma característica incompatível com o estado de deficiência. Então parece que aquela pessoa ela tem um dom, uma magia, né, um poder de fazer algo que é extraordinário e a coloca em uma condição de superioridade, não no sentido de ser melhor, mas no sentido de ter melhores condições de fazer algumas atividades, que é exatamente o que diz o nome altas habilidades, né? Então ter mais habilidade do que uma pessoa padrão para poder fazer as atividades. Só que isso tem um custo para o indivíduo, que muitas vezes fica escondido e mascarado, e só as pessoas próximas conseguem ver. E aí eu não consigo falar, acho importante cada um que tem altas habilidades e superdotação ter oportunidade de falar das suas dores, mas trazendo essa pauta de uma forma geral,
O que a maioria de nós falamos é o seguinte, tem um custo, né? Ter um cérebro superdotado gera ônus para nós, né? Um excesso de estímulos, gera desequilíbrio emocional, gera uma dificuldade de interação com a sociedade que pensa de uma forma diferente. Então, a principal característica é essa sensação de inadequação, de não ser igual aos outros, de ser diferente. Porque, de fato, por vermos o mundo por um outro prisma, muitas vezes, né, e por termos hiperfoco em determinadas questões, nós não interagimos adequadamente com a maioria das pessoas. E lembrando que nem todo autista tem superdotação, né, e nem todo superdotado é autista. Então, estou trazendo aqui agora as questões relativas à superdotação mesmo, independente do autismo, de que, de fato, a gente tem uma tendência à depressão muito grande, né? O índice de suicídio é muito alto, ou tentativas na população com superdotação, porque a visão do mundo é uma visão muito diferente e não compartilhada. Então, somos seres sociais, né? É interessante a gente poder trocar ideias, né, com as pessoas e ouvir, enfim. E nós temos uma dificuldade de compreender, né, algumas coisas, apesar de termos altas habilidades em outras. Então, altas habilidades não é em tudo, não é ser um gênio, é ter hiperfocos e facilidades em determinadas temáticas que muitas vezes, por um sistema de compensação, geram deficiências em outras habilidades, principalmente sociais. E como a gente fala que tudo, a saúde é equilíbrio, né? Se você tem altas habilidades, isso te gera um desequilíbrio em algum outro aspecto. E a sociedade não vê isso, né? Então, assim, não vê. E aí a gente fica com aquela peste de intelectual, de gênio, como é que é? Tem uma que dizem ser politicamente correta, que é excêntrico, né? De sermos excêntricos, porque a conversa, muitas vezes a gente vai conversar, as pessoas não entendem, para nós é algo muito simples de se compreender, então é muito difícil, de fato não é fácil ser uma pessoa com altas habilidades. Alguma vez a senhora já pensou, já vi até relatos de pessoas que falam, eu tenho, mas eu nego. A senhora já pensou em negar o diagnóstico? Sim, de altas habilidades. Não, é impossível. Assim, não sei, eu não sei, aí eu tô sendo assim, bem sincera neste momento, do fato de desconhecer como pode ser negado um diagnóstico de altas habilidades, porque fica muito claro. Então, o que eu acredito? Aí é uma crença pessoal com base numa opinião própria, né, sem fundamento em estudo científico, é uma opinião. Quem tem altas habilidades ou superdotação se diferencia e faz-se diferente exatamente pelo fato de ter altas habilidades. Eu não consigo entender como uma pessoa que tem altas habilidades consegue se misturar dentro de um conceito de normalidade e mascarar essa alta habilidade, porque a alta habilidade traz um hiperfoco. Então, por exemplo, desde sempre, desde que eu era criança, na escola, eu aprendi a falar muito cedo, a andar muito cedo, sempre tive facilidade com o português muito cedo, então os professores viam as altas habilidades, né? A família via. Então, eu não entendo como pode acontecer ter passado batido um quadro de altas habilidades e superdotação ao longo da vida, a não ser que a pessoa tenha muita dificuldade de comunicação, né? E ela seja muito introvertida e fique bastante calada, e não talvez assim poderia passar mascarado, mas aí passa mascarado, mas essa pessoa fica, assim, com a visão do outro de que ela é diferenciada. Eu acho que a gente não consegue se disfarçar num conceito de normalidade. Eu não conheço pessoas, pode ser que elas sejam bem disfarçadas, que tenham altas habilidades e que não seja fácil ver isso. A senhora tem facilidade com línguas também? Tem gente que tem facilidade de aprender, sei lá, 10, 11 idiomas. Isso já aconteceu com a senhora? Na verdade, eu nunca me interessei muito em aprender outros idiomas, porque o meu hiperfoco era na comunicação no português, né? Então, é um hiperfoco em leitura, em conhecimento, e na minha percepção, né, pode ser que eu tenha facilidade, eu nunca me experimentei essa habilidade, mas por eu gostar bastante de ler, eu me especializei no português, ao máximo que pude, para poder apreender a maior quantidade de conteúdos possíveis, e poder ler obras difíceis, com textos difíceis, de filósofos difíceis, de teóricos difíceis. Então eu nunca tive esse interesse, mas acredito que eu fiz inglês, não tive dificuldades, né? Mas é falta de interesse mesmo, não sei se teria ou não, pode ser que sim, pode ser que não. E como que foi para a senhora o reaprender, né, quando mudou algumas coisas da ortografia da língua portuguesa? Foi bem tranquilo, né? Eu tenho a habilidade é ler só uma vez e aprender, né? Se for algo que está no meu hiperfoco, para mim não faz sentido ler duas vezes. Então, li uma vez
e aprendi. Então eu lembro a época que, à medida em que eu tenho por hábito ler bastante rápido e ler bastante. Então toda vez que eu me deparo com alguma palavra ou alguma regra, eu sempre busco alguma coisa que me parece diferente do que eu tenho de costume, né, de contato com aquela palavra, eu imediatamente ali, se eu tiver com o celular, dou um Google, já tento entender a regra, e é um processo automático e autodidata. Eu vou lendo, me deparando e aprendendo, enfim, é natural para mim fazer esse movimento de atualização. Aí não só em relação ao português, em relação ao direito, em relação a todos os assuntos, assim, que de fato me vêm de uma forma nova. E eu também busco sempre de fonte científica, né? Eu não acredito muito em notícia, em nada. Eu sou uma cientificista, se assim posso dizer, de pesquisar uma fonte fidedigna, com credibilidade, para gerar um conhecimento sólido. Com todo esse mestrado, esses cursos todos que a senhora fez, a senhora já pensou em dar aula? Olha, Felipe, eu pensei aí e estou recebendo convites, né, sobre dar aulas. E aí, no meu caso específico, que a gente está conversando, né, eu converso com os profissionais que me acompanham, é como seria a minha tolerância com o lidar com o aluno, né, assim, como eu me sentiria numa sala, por exemplo, se for num curso virtual, talvez ok, né, seria um pouco mais fácil, mas como lidar com o estímulo do excesso de conversa, das interrupções, que eu posso estar desenvolvendo um raciocínio e sou interrompida, e será que eu consigo retomar? Então, sim, eu já pensei em dar aula, gostaria bastante de dar aula, recebi recentemente convites para dar aula, mas estou refletindo e trabalhando em terapia, se de fato eu, como pessoa autista, né, consigo fisicamente dar aula, ou se seria melhor talvez gravar um curso online sem a interação e responder via chat, ou fazer mentorias, enfim, mas já pensei sim, estamos estruturando como isso se daria da melhor forma. E se for, por exemplo, em uma escola, algum local, para pessoas exatamente como a senhora, com altas habilidades de superdotação? Aí eu daria aula muito tranquilamente, porque aí isso é importante falar, Felipe, porque dando aula para uma turma de pessoas não autistas ou não superdotadas, até para autistas sem superdotação eu teria facilidade. A minha dificuldade seria com as pessoas que, enfim, porque eu tenho gatilhos de infância, né, de exclusão no ambiente de escola, de bullying. Então acho que se eu tivesse numa turma com superdotados, e eu tenho vários amigos hoje que têm superdotação e a gente se dá super bem, eu acho que eu me sentiria segura. E me sentindo segura, eu ficaria mais à vontade para poder apresentar um conteúdo, para ouvir os questionamentos. Eu acho que isso aí eu faria com orgulho, com certeza. Eu teria muito prazer em dar aula para superdotados, seria uma honra. E principalmente se forem crianças, que eu gosto demais de conversar com elas. Imagino que também deve ser um desafio, assim, principalmente crianças que estão na fase de aprendizado, né? Deve ser um desafio ainda maior. Sim. Eu lido bastante com essas crianças, né? Eu sei como são, porque eu era uma delas. E assim, eu acho que o maior desafio não é nem ser questionada, porque eu gosto de ser questionada e de pensar, de assumir que sei ou que não sei, ou de construir em conjunto com o interlocutor aquele conhecimento. Eu acho que os desafios seriam mais de natureza mesmo física e sensorial, né? O excesso de barulho, de iluminação, se uma criança grita, né? Enfim, eu acho que eu teria que usar um fone e mudar as frequências do fone, abrir e fechar o fone, não sei. Mas seria um desafio bacana, com certeza. A questão da filosofia, né? A senhora, além de advogada, escritora, também tem a filosofia como uma profissão e um hobby. Como que surgiu isso? Na verdade, foi como se fosse um pendor natural, né? Eu sempre gostei de ler e a leitura para mim, na época ainda escolar, né? Na época escolar era uma fuga, então a biblioteca era o meu refúgio e eu ficava encantada. Até hoje eu tenho o sonho de ler todos os livros que existem. Claro, esse que sonho que você tem, eu tenho o sonho de ter uma chance de ler todos os livros que existem. Eu adoro ler. Então é prazeroso para mim conhecer e aprender. Meu sonho é aprender tudo que existe. É uma coisa louca, né? Porque toda vez que as pessoas, via de regra, não gostam do processo de aprender. Eu saber que sei pouco me é instigador e prazeroso. Então eu gosto disso. E aí, como eu comecei esse processo de leitura, né? Comecei lendo livros infantis, que eram adequados à minha idade. Depois achei que eles eram muito infantis. Fui evoluindo a literatura, evoluindo, começando a ler pensadores, começando enfim, entender teóricos, e isso me levou naturalmente à filosofia. Né, a minha abordagem do que eu chamo de filosofia, eu faço até parte da Nova Acrópole, né, que é esse movimento filosófico aí que a gente tem em alguns países e que fomenta uma filosofia à maneira clássica. Eu entendo a filosofia como uma junção de 4 saberes, né, a filosofia como amor à sabedoria. Então o filósofo é aquele que ama a sabedoria e que a busca através de 4 pilares, né, que são as artes,
as ciências, né, a política, e um que eu esqueci agora por conta do TDAH, mas eu vou lembrar aqui. Então, são pilares a minha visão da filosofia, que é essa visão do amor à sabedoria, e por isso eu me encantei com essa definição e busquei ser filósofo, e filósofo eu deixo aqui, não é quem domina o conteúdo, mas é quem sempre busca apreendê-lo e ter uma visão mais ampla da vida, contemplando todas as nuances dela, né, aprendendo o aprendizado pela música, pela interação com o outro, e não só esse aprendizado academicista, que ele é importante, mas ele não é único, ele exclui a cultura, ele exclui a interação humana, ele exclui a autopercepção, né, que é importante também. Então, eu me coloco como filósofa nessa condição, e a filosofia é o que me define. Eu acho que não tem nem o que dizer. Eu amo de paixão, é um amor mesmo, tanto quanto estudo. A senhora não acha que a filosofia na escola, ela deveria começar antes? Talvez já desde do início, mais ou menos, desde do ginásio? Olha, ginásio antigamente? Felipe, com certeza. Eu tenho uma visão da escola, eu até vou colocar aqui na condição de opinião bastante pessoal mesmo, né? Da Larissa, a pessoa que sou. Que a educação, ela está muito voltada para o mercado de trabalho e pouco voltada para a formação de seres humanos. Então, a gente tem, eu falo isso, eu tenho fundamento, inclusive, para falar isso, dizendo que é minha opinião pessoal, mas isso se fundamenta, né? Nós temos países aí como Islândia, Noruega, que tem um sistema de educação que é voltado mais à formação do cidadão, do indivíduo, e aí trazendo matérias como filosofia, inteligência pessoal, lidar com questões financeiras, né, até técnicas de mindfulness, que é uma atenção plena, então que traz ainda na mais tenra idade, né, nessa inserção na vida escolar da criança, uma série de conhecimentos que eu acho que são fundamentais para a formação de um indivíduo, e que na nossa sociedade nós não vemos contemplados. Nós temos uma educação ainda bastante arcaica, né, a gente usa inclusive, por mais que tenha aí todo esse boom de evolução tecnológica, mas essa evolução tecnológica, na minha percepção, serviu mais para, olha, hoje eu tenho aula presencial e eu posso ter online, mas eu replico no online o que eu faria no presencial, até o método, né? Então eu faço um slide mais elaborado, mas se a gente for pensar na base da construção da transmissão do conhecimento, ainda é a mesma do passado, inclusive em relação às matérias, né? Muito parecido com o que meu filho aprende hoje, com 15 anos, e o que eu aprendi com 15 anos, né? E eu acho que a evolução da educação, inclusive para que o mundo evolua, a gente sabe que a educação é que faz a efetiva mudança no futuro, né? A gente prepara uma base hoje para que no futuro a gente tenha as mudanças necessárias, é que a gente resgate nessa sociedade tão egocentrista, né, e voltada para o consumo, que a gente resgate aí alguns valores de ser humano mesmo, né, que são os valores de humanidade, reciprocidade, empatia, respeito, cordialidade, né, então o valor do estudo, o valor do trabalho, alguns valores aí que eu acho que a filosofia poderia trazer bem, mas também a sociologia, noções de política, tem conteúdos que precisariam voltar sim para a grade escolar. São matérias importantes, né, eu lembro que eu tive a filosofia, a sociologia também, que passa a entender bastante coisas, né, assim, importantes. Sim, sim. Falando na questão da inteligência artificial, tudo bem que o homem que domina a máquina, mas você acha que isso pode implicar, não vamos dizer, em vez do homem progredir, regredir de alguma maneira, por entender que toda a inteligência artificial faz isso, a inteligência artificial faz isso, e deixar de evoluir? Nossa, Felipe, é exatamente isso que eu penso. Eu tive uma conversa domingo passado com meu filho, nós estávamos almoçando, e aí eu falei, filho, é porque eu sempre ouvi falar em chat GPT, nunca me interessei em entender até esse momento, né? O pessoal falando de chat GPT e eu ouvindo alguns comentários, porque agora você não precisa mais pensar, o chat pensa por você, o que você quiser o chat faz, e o chat GPT traz conhecimento, e tem gente escrevendo livro no chat e vendendo. Eu falei, gente, para tudo, que loucura. Aí pedi pro meu filho me apresentar esse chat GPT e falei, escreva uma poesia. Ele escreveu e aquilo é bom. E eu falei, gente, olha o perigo disso, né? E eu fiquei pensando sobre. Aí juntei essa percepção que eu tive com a percepção que eu tive ao ver o documentário Dilema das Redes, na Netflix, né? Que fala sobre essa questão do dilema mesmo no uso da inteligência artificial. E aí eu fico num dilema, né? Que tem a ver com o que você falou agora há pouco, Felipe. Peraí, se a inteligência artificial pensa por nós, quem é que pensa, né? A partir do momento em que eu delego a inteligência artificial tomar as decisões que eu, enquanto humano, deveria tomar, eu vou fazer o que com a minha humanidade? E o meu cérebro vai servir para quê? E aí eu fico vendo, assim, eu tenho uma visão muito radical nesse aspecto, apesar de ser fundamentada, mas é um pouco radical para a realidade que a gente vive hoje, até mais conservadora, inclusive, porque eu já tenho 40 anos, mas eu fico observando, né, principalmente na juventude, eu tenho
filho adolescente, apesar dele ter tido uma criação diferente e ter altas habilidades também, ele sai um pouco desse contexto, mas via de regra no que eu vejo, a juventude fica o tempo inteiro gastando o seu tempo vendo vídeos interativos para gerar dopamina, e aquilo é um vício de fato, né, que é o vício em tela. Então, eu fico vendo coisas legais, que é o cachorrinho fofo, que é o vídeo, né, ou então alguma, como tem a questão hormonal na adolescência, vídeos de meninas bonitas dançando, enfim, e eu gasto meu tempo fazendo isso. E se eu gasto meu tempo fazendo isso, e quando eu preciso tomar decisões de pensar, eu delego a um chat, quem é que comanda quem? Porque aí é o que diz o filme do Dilema das Redes, né? Se quem é que programa quem? A gente sabe que tem uma técnica aí de inteligência artificial que é usada pelas redes sociais, né? Instagram, Spotify, deles preverem, fazerem uma análise preditiva de tudo aquilo que a pessoa costuma consumir e começar a indicar somente aquilo que a pessoa vai consumir. Por quê? Para que ela consuma. Por quê? Porque o objetivo é fomentar o consumo. Então, eu sempre vou trazer para aquela pessoa aquilo que, de fato, parece que ela gosta mais. E quanto mais ela consome, mais eu vou dando ela uma bolha de só gostar daquilo. Então, como é que essa pessoa vai ter acesso a outros conhecimentos? Como é que a gente vai aprender aquilo que a inteligência artificial não nos traz? E se ela começar a trazer só aquilo que a gente quer ver, como é que a gente vai saber o que existe fora? Então, quem programa quem? E nesse documentário do Dilema das Redes tem exatamente uma cena assim, que gera essa reflexão. Quem programa quem? E é esse meu dilema eu não sei se nós, de verdade, eu não sei se somos nós que estamos comandando a inteligência artificial, ou nós construímos um monstro e perdemos o controle dele e ele está nos comandando e nós estamos entregando esse comando de bandeja, entregando a ele nosso pensamento, nossos gostos, para que ele nos diga o que devemos consumir. Então, eu tenho uma visão assim bem, né, eu não gosto de rede social, eu uso a rede social só para divulgar mesmo a causa, eu não gosto de publicar fotos minhas, eu gosto sempre de divulgar a preditiva da inteligência artificial para que ela não entenda o que eu penso. Então, assim, eu tenho essas questões meio assim, isso é coisa de altas habilidades mesmo, a gente é sistemático, isso aí é outra característica. As altas habilidades, né, por vocês pensarem, né, no caso, talvez além um pouco mais que uma pessoa, vamos dizer, entre aspas, normal, pensaria, então meio que se retrai um pouco, né? Sim, esse é outro, eu acho importante falar disso, Felipe, que é uma questão das altas habilidades que fica no nosso, é o lado obscuro da alta habilidade, que é porque quando você pensa mais do que a média das pessoas sobre as coisas, o pensar te traz variáveis que muitas vezes te geram dores que a maioria da humanidade, né, digamos assim, não vai ter. A maioria das pessoas não vai ter, né? Então, por exemplo, eu fiz essa análise agora de inteligência artificial. Isso me gera uma dor. Eu falo, como é que as pessoas não estão pensando nisso? Aí meus amigos falaram, só você está vendo isso. Então, assim, esse só você está vendo isso num nível tão além de reflexão, mais do que gerar conforto, gera dor. Gera dor por ter variáveis demais e ter variáveis negativas demais acima do que uma pessoa comum processa normalmente, né? Então, assim, eu penso em várias coisas. Não, a pessoa geralmente fala, acho legal, né? O que meus amigos falaram, isso eu acho legal pra caramba. Eu gosto de postar uma foto, o pessoal curte, eu me sinto bem com a curtida, eu gosto de ver minha foto na internet, eu gosto de compartilhar meu dia, eu acho muito massa pegar o meu celular e tá lá tudo que eu gosto desse conforto de ter que pouco pensar. E o que pra mim já é o desconforto, que eu me sinto programada. Então, olha como é complexo. Gente, altas habilidades é um mundo a se desbravar, não é fácil, Felipe. Que bom que a gente tá falando, né? Hoje, tendo a oportunidade de falar sobre e conversar um pouquinho na condição de pessoa que possui essa característica. Por você conhecer outras pessoas aí na sua região, vocês fazem encontros, mesmo assim, às vezes no final de semana, com pessoas com essa característica para conversar, para tornar a conversa mais leve e mais objetiva? Felipe, não funciona muito bem para nós, falando na esfera prática, tá? Encontros grandes. O que eu venho percebendo, que é o que a gente pratica aqui, eu conheço muita gente com altas habilidades, tenho bastante amigos, né, com altas habilidades, só que a gente tem uma característica, né, geralmente, é o que eu vejo, isso aí é uma percepção, né, no que eu convivo aqui em Brasília e nos locais em que eu viajo, geralmente são pessoas mais introspectivas. Então, só esse fato de juntar um grupo para conversar já não é legal para nós, porque nós somos um pouco antissociais. Então, a dinâmica de convivência nesse universo funciona mais assim, eu lembro do meu amigo, eu vou lá e converso com ele, uma conversa com uma pessoa. Porque como é muita profundidade nos assuntos, a maioria vai falar bastante sobre o seu hiperfoco, e aquilo começa a gerar tanta variável, tanta coisa que a gente fica exausto. Então, a conversa não rende, porque são muitos assuntos simultâneos e todo mundo os apresenta com muita profundidade. Então, pelo menos eu e os meus amigos, né, as pessoas com quem eu convivo, a gente prefere mais conversas paralelas e de duplas ou trios, né? Então eu ligo para uma amiga, a gente conversa, fica ali 2 horas trocando ideias, sai feliz.
Agora, junta 3, 4, dá briga, não é legal. Aí a pessoa começa a ficar nervosa, desestabiliza o humor. Nós temos dificuldade emocional, então geralmente, né, há essa correlação de infantilização das emoções com superdotação. E aí eu compartilhando o meu diagnóstico, né, minha psicóloga fala: Larissa, você é uma senhora, você tem 40 anos, mas você tem uma inteligência de 60 num emocional de 10 anos. E é isso, eu fico nervosa com besteira, eu me emburro igual uma criança, né, por ter esse emocional infantilizado. Então, é difícil o relacionamento numa comunidade de superdotados, não é fácil. Eu li uma matéria na internet falando sobre uma pessoa, né, ela chama Letícia, que ela fala que ela, por ela ter também essa questão das altas habilidades de superdotação, ela fala que ela se sentia um peixe fora d'água. Sim. Ela relata, né, na matéria todas as coisas que ela sofreu também, assim, de, nossa, né, até ela entender que a mente dela funcionava de uma maneira diferente. Nossa, isso é libertador. Olha, Felipe, eu falo pela época da escola, né? Isso acontece até hoje. Isso não é só da época que eu era jovem, não. Até hoje isso acontece porque eu escuto o relato dos autistas e das pessoas com superdotação, né? Hoje em dia na escola, nós somos excluídos mesmo. Essa habilidade só vai ser valorizada na vida adulta. A gente tem aí que fala assim, tem um imaginário aí que diz, né, uma piada na sociedade que fala que, geralmente é o nerd da escola que vai se dar bem no futuro, e é mesmo. É isso que costuma acontecer. Nós só temos a superdotação como um fator positivo na vida adulta, porque aí, de fato, a gente consegue monetizar essa alta habilidade se conseguirmos nos equilibrar. A gente tem facilidade para passar num concurso, facilidade para aprender, enfim, a gente usa isso a nosso favor. Mas na primeira infância nós somos até hoje, é importante falar isso, porque somos grandes vítimas de bullying hoje é crime, né? Nós somos excluídos mesmo, nós somos peixe fora d'água mesmo, porque temos comportamento diferenciado. E ainda tem um detalhe, o Elon Musk mesmo falou isso, ele falou, olha, eu não consegui entrar na faculdade, mas hoje eu contrato quem entrou na faculdade. Então é isso, eu não consegui passar na entrevista do mestrado, mas consigo defender minha tese numa frente parlamentar ou numa audiência pública. Eu consigo explicar minha tese, mas eu não consegui explicar numa banca examinadora porque a banca não conseguiu se comunicar comigo e falar o que eles de fato queriam. Então, é isso que a gente enfrenta, né? A gente é peixe fora d'água, sim, porque a sociedade não entende o que é uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Pensa assim, você é um gênio, você tem que saber mais do que eu sobre tudo. E não é assim que funciona, né? Muitas vezes a gente precisa de adaptações, sim. Se for uma pessoa com altas habilidades, superdotação e autismo, mais ainda, porque a gente é literal, eu não leio expressão facial, então eu preciso entender o que a pessoa quer saber para que quando eu entender, eu vou respondê-la, mas muitas vezes eu não entendo, a pessoa não consegue se explicar, porque talvez ela está confusa até na elaboração da pergunta, e coloca fatores emocionais, e a gente tem que entender. Nós não entendemos emoções. Eu, pelo menos, não. Eu tenho que entender o que a pessoa está querendo dizer. E aí é uma dificuldade. Essa palavra, essa expressão é perfeita. Peixe fora d'água. Né? Um peixe que fica num aquário, enquanto todo mundo está no mar, a gente vive num aquário. A gente está aumentando o aquário para caber mais peixinhos nossos lá dentro. E ter essa rede de apoio. Né? Só para dar o crédito aí de quem usou a expressão, senhora Letícia Maltês. Que bom, Letícia. Obrigada. Eu gostaria até depois de dar uma olhada nessa entrevista, se vocês puderem me encaminhar, bacana. Bom, doutora Larissa, em nome da Web Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer a sua gentileza, a sua cordialidade com o nosso programa. Gostaria que você deixasse se quiser, seus contatos, né? Quem quiser te consultar para palestras, enfim, fica bom. Sim, primeiro, né, eu agradeço ao convite, eu acho que é importante que nós aproveitemos todas as oportunidades de falar sobre inclusão, né, e quando a gente consegue falar ocupando o espaço de fala, falando daquilo que a gente vive, isso é muito importante, né, a gente sabe que é bacana ter profissionais, né, dando aula sobre, e hoje em dia tem maior interesse sobre o assunto, né, tanto do autismo como das altas habilidades, mas é importante a gente ouvir de quem vive, de quem tem, de quem é, né, para ter essa experiência que também é do aprendizado, que é a experiência do subjetivo, né, que é a experiência da prática, da vivência, que também é valorizada e é transmitida pela oralidade, muitas vezes, né. Então, eu agradeço pela oportunidade, né, espero que esse conteúdo alcance pessoas e possa, de fato, gerar essa sensação de que, não sou só eu esse peixinho fora d'água, né, compartilhando a expressão da Letícia Maltês. E assim, eu me coloco à disposição, né, para poder falar sobre o assunto, aproveitar essa alta habilidade na comunicação, para poder colocá-la em prol aí da geração de informações pela conscientização e pela inclusão. E o que eu coloco como principal contato é a minha rede social, né, eu tenho uma rede social no Instagram. Como eu disse, eu não gosto muito de redes sociais, mas essa é a que está servindo como porta de entrada aí, até no meu processo terapêutico, para eu voltar a me relacionar com as pessoas, e lá eu coloco, inclusive, os eventos e o que a gente
está conseguindo cavar espaço, é @larimeninaazul, tá? E aí podem mandar um direct por lá, tem uma moça que também olha o Instagram, e se eu passar batido, ela me chama a atenção para eu entrar em contato, e aí, caso queiram me contratar para algum evento ou alguma palestra, me coloca à disposição, manda um direct no Instagram que a gente responde por lá. Eu tenho dificuldade com telefone, quase não atendo, é um horror para mim telefone, então prefiro que o contato seja feito por lá, que me é mais confortável, tá? @larimeninaazul. Ok, conversamos com a advogada, escritora, filósofa, doutora Larissa Argenta, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.